Começar com o Atlético e Botafogo, que foi 0-0, e o Botafogo dominando a partida, martelando o Atlético. O Atlético jogou com 1 a menos durante o segundo tempo inteiro, e mais um pedacinho do primeiro tempo, expulsão do Rubens. Mas Sormani, Facincani, André, Leandro Quesada. O Botafogo ontem faltou um pouco de imaginação ao Botafogo, um pouco de inspiração, eu diria. Olha, o único jogador para mim que poderia fazer algo diferente seria o Almada. Que era o cara que tentava algo diferente. Os demais foi um joguinho burocrático, inclusive por parte do Luiz Henrique, que para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma decepção para a torcida do Botafogo, para quem estava assistindo o jogo, a atuação do Botafogo sem imaginação. E outra coisa, hein? O Vitória, se ele colocar esse ônibus que o Atlético colocou na frente do gol contra o Botafogo domingo, mesmo no Rio de Janeiro, 1 ponto eles beliscam. De muitas coisas, pelo menos. Porque, olha, o Botafogo teve dificuldade com o Criciúma, teve dificuldade agora com o Atlético Mineiro. Teve um outro empate em casa, foi com o Cuiabá. Exatamente. Ele não consegue jogar. Quando o time sai e dá espaço para ele poder joga de igual para igual, aí ele consegue encontrar os espaços, evidentemente, e machucar o adversário. Agora, quando o adversário renuncia ao jogo, como o Atlético fez ontem, aliás, foi uma grande decepção para mim, porque o Atlético não tinha 3 jogadores a menos, tinha só um, abriu mão completamente do jogo. E parecia time de várzea jogando contra o Botafogo. Foi lamentável a postura do Atlético ontem. Eu acho que o Vitória tem condições de beliscar 1 ponto lá no Rio de Janeiro, viu? Desse jeito. E tem a coisa emocional, né, Quesada? Tem. O emocional sempre... porque, embora tenha mudado um pouco esse grupo, tem gente do ano passado, né? Então ficou aquele negócio, gente, ano passado a gente tinha até uma vantagem maior e perdemos o título. A vantagem do Botafogo pro Palmeiras chegou a 14 pontos. Depois abriu 7, né? O Botafogo terminou o campeonato perdendo esses 14 e o Palmeiras ainda abriu 7 no final. O Botafogo vai para a pré-Libertadores esse ano. Você tem uma ideia, né? Agora, ontem a gente brincou aqui antes do jogo. Para mim lembrou muito o Brasil e Uruguai, sabia, Flavinho? Um time se defendendo, que era Uruguai / Atlético Mineiro, e o outro tendo um volume ofensivo, porque houve um volume ofensivo. Sim. O Botafogo chegou quase 30 vezes ali perto do gol do Atlético Mineiro. Mas faltou o quê? A qualidade na finalização. Tem uma jogada lá do Almada bonita, ele sai da marcação e pá. Era o cara que tentava mas pouco, né? Pouco. E aí é aquela história. Da mesma forma que a gente critica o Dorival, que não pode ficar com esse discurso, mas enfrentamos um adversário que se fechou. Isso é problema do adversário. Tem que ter repertório para conseguir sair desse ônibus aí, né? Então, é o que eu digo. O Botafogo, quando a gente fala aqui, eu gosto de ver o Botafogo jogar, mas nos últimos jogos não tem sido legal. Né? Não foi legal contra o Criciúma, não foi legal contra o Cuiabá. E quase tomou gol aí. E ontem, o Hulk, né? Vai saber, né? Então, sei lá. Você sabe que a gente vendeu bastante, né, Flávio, esse jogo como uma prévia, final antecipada da Libertadores. Eu acho que nada. Isso aí valia muito mais para o Botafogo, porque o Atlético, inclusive, começou com, por exemplo, o Hulk, que tá dando esse chutaço aí. Começou no banco. O Paulinho também não jogou, né? O Paulinho jogou, mas... O Paulinho sai machucado, né? Então, aliás, é uma preocupação, porque o Paulinho já vem num desgaste físico, acho que é uma coisa que o Atlético foi mais pra poupar, entendeu? O Atlético precisa entender melhor isso, né? De repente é um cara que sofreu com problemas físicos na temporada, de repente tem algo mais por aí, mas essa diferença que já foi de 7 pontos, agora tá em 2, e a gente já agora sim prevê uma final antecipada para a próxima terça-feira, quando o Palmeiras e Botafogo... É uma semana pro Botafogo que vou te dizer um negócio. Você vai jogar contra o Palmeiras na terça, aqui. Não, já tem pressão no sábado contra o Vitória. Já vai ter pressão. Aí joga na terça-feira contra o Palmeiras. E depois tem a final da Libertadores. Quer dizer, não pode perder nenhum desses jogos. Não, assim, botafoguenses cardíacos que se preparem, porque serão momentos de... Bom, agora, é o ônus de quem está chegando, de quem está disputando, né? O torcedor do Corinthians, por exemplo, não tem nenhuma preocupação esse final de ano mais. Nem o do Santos. Nem o do São Paulo, sei lá. É um final de ano sem grandes emoções. E tenho certeza que todos eles prefeririam estar nessa situação do Botafogo, disputando o título e tudo mais. Agora, que é pesado, né? É muito pesado. Flavinho, muito pesado. eu disse aqui Flavinho. que... Oi, fala, Facica. Não, e tem uma outra coisa.
a gente pode explicar de duas formas. O Botafogo jogou sem alguns jogadores que são especiais, né? O próprio Almada, por exemplo, tal. Enfim, jogador de seleção. Não, o Almada jogou. Aliás, eu tô dizendo o Almada, não, perdão. O Júnior Santos que tá voltando. Enfim, o Igor Jesus, né? O Savarino, por exemplo. Exato, o Savarino. Eu confundi os dois, né? Mas o Botafogo jogou com essa formação principal na semana passada contra o Cuiabá e ficou no 0. E ontem contra o Atlético, da mesma forma. Então não dá para explicar que o Botafogo teve uma perda de qualidade, o Botafogo estava um time mais lento, com o Eduardo voltando ainda sem ritmo, com o Tiquinho que não tem mais a movimentação de outros tempos e muito menos a do Igor Jesus, porque o Botafogo teve a chance de estar com o campeonato mais encaminhado no jogo contra o Cuiabá e ele ficou no 0-0 em casa, entendeu? Então assim, a explicação é o que aconteceu nesses 2 jogos para o Botafogo passar em branco, um time que praticamente todo o campeonato tinha uma média de gols de 2 por partida. Né? E isso é uma explicação que o treinador, o Arthur Jorge, tem de vir a público, porque é um momento muito derradeiro do campeonato para você vacilar contra um adversário como o Palmeiras, que vacilou muito na primeira parte da competição, só que agora, na hora que interessa, que é o momento de você colocar o regulamento embaixo do braço e quem somar mais pontos vai vencer, o Palmeiras tem conseguido o objetivo dele. O problema também pro Botafogo, o Sormani, Quesada e todo mundo, é que cada jogo que o Palmeiras ganha, e acontece antes do jogo do Botafogo, que foi o caso de ontem, o Botafogo se vê na obrigação de ganhar o jogo mesmo. Não tem conversa, porque o Palmeiras está ganhando os seus jogos. Se o Botafogo jogasse antes do que o Palmeiras e acabasse empatado esse jogo, tá legal, pegamos um ponto em Minas fora de casa. Exato. Mas aí depois que entra em campo com o Palmeiras tendo vencido do jeito que venceu, o Palmeiras ficou 1 ponto atrás ontem. Sim. Num determinado horário, no horário do Jornal Nacional. Tava lá 1 ponto atrás. E aí agora fechou a quarta-feira 2 apenas. O que eu vejo também foi assim, um time, o Palmeiras, entendeu o senso de urgência que era vencer uma partida na 34ª rodada brigando pelo título. E o Botafogo, eu não vou ser aqui o cara que vai falar, não, pipocou, não sei. Outros jogadores, outro treinador, tudo mais. Eu até queria saber de vocês se realmente isso, se parece ser uma pipocada. Mas o senso de urgência era um jogo para colocar a bola na rede de alguma forma. Cara, gol de mão, pênalti cavado na área, dá um jeito e consegue esse resultado porque tem o Palmeiras chegando no retrovisor. O Palmeiras, nesse momento, é melhor. Em termos de gols marcados, são 56 gols marcados para o Botafogo contra 52 para o Palmeiras contra 52 do Botafogo. Esses jogos que o Botafogo ficou sem marcar. Exatamente. Aí tem um reflexo, né? Um time que não consegue fazer gol. E mais, se na própria final da Libertadores mesmo, se o Milito fizer isso de novo, o Arthur Jorge já conseguiu entender que não tem saída. Isso é uma coisa que eu falei ontem no nosso comentáriozinho aqui do pós-jogo. Serviu de treino também pro Botafogo, pro Atlético. Serviu de treino pro Atlético. Entendeu a dificuldade que o Botafogo tem, aquilo que o Somani falou. Mas eu não acho que o Atlético vai jogar desse jeito. Eu também acho que não, mas eu digo porque ele corre o risco de tomar um gol. Mas assim, as circunstâncias... Uma bola na área, de repente o cara vai lá e faz o gol de cabeça. As circunstâncias levaram o Atlético ontem a fazer isso, jogar com 1 a menos e tal. Eu acho que nem um jogador expulso justifica isso. Eu achei que o Atlético se acovardou de um jeito, sabe, medonho. Porque é um jogador só, a gente cansa de ver time com um jogador só, a menos, ganhar o jogo, mesmo fora de casa. Foi decepcionante pra mim a maneira covarde com que o Atlético se comportou no segundo tempo. O time só dava chutão pra frente. A única chance que o Atlético criou, basicamente, foi essa do Hulk. Chute do Hulk, Aquele chute do Hulk. Entendeu? E esse chute aí com a bola, não faz mais nada. O Atlético não passava do meio campo. É o Atlético, gente. Não é a Caldense, não é o Tupi de Juiz de Fora. Entendeu? Que perdeu um jogador e vai jogar o tempo inteiro atrás e tá pegando o Botafogo, que é o líder do campeonato. É o Atlético, que tá na final da Libertadores contra esse mesmo Botafogo.